14 horas e 13 minutos em São Carlos, Vanessa. Olha que beleza. 14 horas e 38 minutos em São Carlos. Muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pela radiosanca.com.br e também para você que está ao vivo conosco através da rede social Facebook. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença. Em São Carlos são 24 graus nesse momento. Hoje, dia 16 de maio de 2017, estamos com convidados especiais. Vanessa, boa tarde. Boa tarde, Ivan Lucas. Eu estive de manhã fora do estúdio, mas agora estou de volta. Voltei para o estúdio da Rádio Sanca. E nós estamos aqui com os convidados, o Jaime Vasconcelo, que é assessor econômico da FEComércio São Paulo, e com o Paulo Igor, que é assessor jurídico da FEComércio São Paulo. A FEComércio esteve hoje na cidade, hoje pela manhã, em reunião da Coordenadoria Nordeste, falando aí sobre diversos assuntos relacionados ao interesse do comércio dessa região Nordeste. E o Jaime e o Paulo participaram da reunião hoje de manhã e agora à tarde vieram conhecer a Rádio Sanca e falar um pouquinho com a gente aqui. E além da pauta da reunião, a FEComércio nos trouxe, através dos assessores, uma pesquisa que foi feita a respeito da situação do varejo na cidade. Hoje de manhã a imprensa também se reuniu no Senac São Carlos e essa pesquisa foi apresentada para a imprensa local. E o Jaime, como assessor econômico da FEComércio, vai falar um pouquinho para a gente sobre o resultado dessa pesquisa e o que ela representa, qual é a projeção desse resultado aí para o futuro do varejo na cidade. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, Paulo. Bem-vindos ao estúdio da Rádio Sanca. Muito boa tarde, eu agradeço. É um prazer estar aqui em São Carlos. Uma boa tarde também para quem nos ouve, quem nos assiste. É muito bacana falar de economia e melhor ainda falar sobre a economia da nossa cidade, da nossa região, mais próximo um pouco da vida de cada um de nós. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a recepção aqui na cidade de São Carlos. Mais uma vez, já que tivemos aqui o ano passado, agradecer o caminho, a oportunidade que nos dá de esclarecer alguns pontos efetivos em relação à parte local e estadual, e a Federação do Comércio fica à disposição para trabalhar em conjunto aqui com vocês nessa tarde. Jaime, a pesquisa que a FEComércio apresentou hoje para São Carlos, ela foi feita de 2013 até fevereiro de 2017, é isso? Então foi um extenso trabalho aí que a FEComércio desenvolveu. É isso mesmo. A gente tem trabalhado mês a mês, já desde o ano passado, com informações sobre emprego do comércio varejista local, mas essa é uma pesquisa estrutural, ela não é conjuntural. Como você mesma disse, a gente trouxe informações acumuladas de janeiro de 2013 a fevereiro de 2017, mostrando quais são as atividades do comércio varejista da cidade de São Carlos, que lideraram geração de emprego e também aquelas atividades do comércio que tiveram retração do mercado de trabalho. E a constatação realmente ela não é muito boa, porque nós temos um período longo de retração do mercado de trabalho com carteira assinada. Mas as projeções já nos mostram uma reversão deste cenário. E quais são esses números que não são tão positivos? Exatamente. Essa constatação mostra que o varejo de São Carlos perdeu por volta de 700 vagas com carteira assinada de 2013 para 2017, sendo que a atividade de vestuário, tecidos e calçados, as lojas de vestuário, são aquelas que mais perderam trabalhadores, são 389 a menos. Em compensação, você tem bons desempenhos em supermercados, em farmácias e também autopeças. Supermercados e farmácias, muito puxado pela estabilidade de vender bens essenciais, alimentos, medicamentos, isso garante um nível praticamente estável de vendas, num período onde tudo cai. E autopeças, ela tem sido inflada pela venda de automóveis usados em detrimento aos carros novos que foram realmente deixados de lado com esta crise, o que é bastante natural. A constatação não é boa? Não é boa. Porém, nós já estamos observando aí números um pouco mais estáveis nesse primeiro semestre para uma projeção mais positiva para o segundo semestre e um Natal bem melhor, uma geração de empregos para o Natal que vai demonstrar uma reação do mercado de trabalho, inclusive aqui em São Carlos. E além da questão do setor que mais perdeu aí com a crise, também a pesquisa mostra a questão dos cargos, da atuação dentro desse setor. E o que a pesquisa apresentou nesse sentido, Jair? A pesquisa ela tem uma ideia de não só constatar quais são as atividades que movimentaram esse mercado de trabalho positivo ou negativamente, mas aprofundamos para as ocupações.
Então, quais são as ocupações do comércio varejista de São Carlos que estão em alta e que estão em baixa? Nós percebemos que, naturalmente, já que vestuário é o setor onde mais se perdeu emprego, caixas, vendedores, também localizados no setor de vestuário, na atividade de vestuário, são aquelas ocupações, aquelas profissões que mais perderam, né? No geral do comércio, caixas com 208 vagas a menos, vendedores 128, o número de 128 no geral do comércio de São Carlos tem um número interessante dentro desse dado, é que os vendedores de vestuário, tecidos e calçados, essas lojas de vestuários, perderam 248, e por outro lado, nós temos bons crescimentos de vendedores em supermercados e em farmácias, então amenizou o número geral. É um sinal que você tem atividades e profissões que neste período continuam crescendo, como os vendedores de farmácias e supermercados. Mas um dado que nos chamou muita atenção, além dessa quantidade de emprego perdida de vendedores lá nas lojas de vestuário, são os de gerentes, né? São Carlos perdeu 108 gerentes, 108 vínculos que estavam categorizados como gerentes no varejo neste período, 25 deles nas lojas de vestuário, mostrando mais uma vez esse dado ruim das lojas de vestuário, mas a constatação é que uma crise, quando é tão profunda como nós estamos vivenciando, ela afeta todos dentro do estabelecimento, desde aqueles que estão em maior quantidade, mas com rendimento médio mais baixo, que são, por exemplo, os vendedores, que lidam diariamente com os clientes, mas também a crise vai se aprofundando, o tempo vai passando, a necessidade da empresa de retrair os seus custos levou também à demissão de gerentes. Em verdade, se a gente observar os dados do Estado de São Paulo em 2016, são quase 50 mil vagas a menos, sendo que 25% delas eram ocupadas por gerentes, supervisores, diretores. A crise ela afeta diretamente a empresa e dentro do seu quadro de trabalhadores, praticamente todas as ocupações. São Carlos tem vivido uma polêmica aí, né, Ivan? O Happy Hour da Notícia, a Rádio Sanca trouxe várias vezes essa questão, que é realmente a constatação do fechamento de várias lojas no nosso comércio. E realmente, de uma forma muito, assim, se você olhar de uma forma muito superficial, foram realmente lojas desse segmento, da área de vestuário, de tecidos e de calçados que fecharam em São Carlos. Então, esses números da FEComércio vêm realmente constatar o que a cidade tem vivido aí em relação ao fechamento das lojas no comércio. E, na verdade, eu acho que é bastante natural que ocorra, primeiro, porque a maioria dos estabelecimentos do varejo, em número de estabelecimentos, as lojas de vestuário são as que têm maior quantidade. E, naturalmente, quando a gente fala de uma crise econômica como essa, ela se inicia sempre no consumo das famílias. O consumidor, com um endividamento mais alto, inadimplência mais alta, com o poder de compra recuado ou bem apertado pela inflação que estava muito alta, juros altos, o que ele fez? Ele direciona a renda dele para os bens essenciais em detrimento daquelas mercadorias que são supérfluas, como são as roupas. Ele posterga esse tipo de gasto. Então, naturalmente, você tendo esse movimento de alteração dos hábitos de consumo das famílias, mas mais essa quantidade de empresas que é realmente maior de vestuário, naturalmente se tem um fechamento de empresas e também de postos de trabalho. Uma coisa é levada à outra. O que a gente sempre tem falado na FEComércio é que em momentos de crise como essa, não há mais aquela dicotomia clássica de empresário, trabalhador, capital, trabalho. Você tem retração do faturamento da empresa e, consequentemente, retração do emprego formal. Os dois descem ladeira juntos e só sobem quando sobem juntos. O emprego ele só vai voltar a crescer quando as vendas das empresas voltarem a ter uma alavancagem. E isso também é dependente direto do consumo das famílias. Como a nossa projeção é que os impactos de juros mais baixos, inflação mais baixa, parada de crescimento de inadimplência e endividamento, ocorra principalmente esses impactos práticos no segundo semestre, naturalmente as vendas das empresas retomarão, mesmo que muito lento, mesmo que gradativo, e naturalmente também o emprego volta depois. Você tem uma vaga aqui na Rádio Sanca, em voz de locutor, hein? Ah, muito obrigado. Ele deu entrevista o dia todo hoje, né? Voz de locutor, hein? Que beleza. A Raquel Coró de Brotas está mandando um beijo pra gente. Olá, Raquel. Boa tarde para você, de Brotas, a cidade de Brotas. Também temos a Sônia Maria, temos a pequena Ritinha, temos também o Bruno Ciabi, temos a Michele Souza. Um beijo para vocês, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Vocês mostraram a realidade pra gente. Você sabe que brasileiro às vezes gosta da não realidade, que seria o futuro. Eu quero saber de vocês, se vocês têm uma perspectiva boa. Fala assim, não, olha, gente, fica tranquilo que a economia do país vai melhorar e os empregos vão voltar.
Será que você pode dar essa previsão pra gente? Ou não vai me dar notícia ruim, não. Pelo amor de Deus. Pelo contrário, meu caro. Acabou de sair o dado do Ministério do Trabalho, mostrando os dados de abril, são os dados inéditos de abril. O Brasil voltou a gerar emprego, 60 mil vagas positivas, é a primeira vez no mês de abril desde 2014. Isso está, na verdade, reafirmando essa nossa projeção de que o segundo semestre vai ser de reação. A gente fala de reação, a palavra é importante, porque muito se fala de recuperação. Você só recupera quando você recupera o que você já perdeu. E a gente está falando que vai recuperar o que perdeu 2, 3 anos para frente, mas a reação já se inicia. É interessante também do estudo, eu não gostaria que ficasse com esse teor negativo, porque são oportunidades. E quais são essas oportunidades? Se você tem emprego sendo gerado em supermercados, empregos sendo gerados em autopeças, em farmácias, naturalmente esses setores continuarão gerando emprego. Lógico, é um patamar de geração muito menor do que em 2012, 2011, mas pelo menos se manteve e cresceu um pouco. Agora, muitos podem estar se perguntando, quem está desempregado neste momento, poxa, então eu não vou investir tempo nem currículo nas lojas de vestuário, ainda mais se eu sou um vendedor, porque já se desligou muita gente, eu não vou atrás. Aí que eu diria, pelo contrário, essas empresas tiveram um enxugamento do quadro de trabalhadores muito grande nos últimos 2, 3 anos, tem um quadro bastante enxuto, tem uma demissão grande, equipes inteiras foram retiradas do mercado de trabalho, ou seja, com esse quadro enxuto, a economia parecendo que está voltando a reagir. Final do ano com boas perspectivas para o Natal, estes são os estabelecimentos que vão precisar de trabalhadores, até por ter esse quadro enxuto. Então quem está procurando emprego não apenas deve concentrar, no caso do varejo, lógico, autopeças, farmácias e supermercados, mas também buscar aqueles setores que já desligaram muito e que vão precisar reaver o seu quadro de trabalhadores. Diria eu que o comércio varejista, já que funciona tão bem nas datas especiais, como foi a Páscoa, o Dia das Mães, Dia dos Namorados, o trabalho temporário para essas datas vai ser a porta de entrada, já que tivemos muitas portas para a saída do mercado de trabalho, estas serão as portas de entradas para a formalização. Seja daquele que procura o primeiro emprego, seja para aquele que precisa de uma recolocação no mercado de trabalho. Então, a pesquisa ela constata uma realidade passada e que ainda está em estabilização, porém, dá oportunidades, mostrando que, inclusive, aqueles setores e ocupações que perderam muitas vagas serão aquelas onde nós teremos também oportunidades. A perspectiva já é de um horizonte um pouco mais azul, um pouco mais claro para a gente, o que é uma ótima notícia nesse momento. Que bom. Você pediu uma ótima notícia bom, e eles deram uma ótima notícia, Eva. Então, isso quer dizer, todo o trabalho que a FEComércio fez, os números, esse apontamento aí de fechamento das lojas, principalmente na área de vestuário, tecido e calçados em São Carlos, gera aí uma esperança, uma projeção de melhora justamente para repor aí esses cargos, essas atuações que foram perdidas. Jaime, muito obrigada pela sua participação, sempre muito bem-vindo a São Carlos, a Rádio Sanca, obrigada aí pelo trabalho, parabéns. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui, pelo trabalho feito, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, à disposição. Muito obrigado também. A federação fica muito contente de poder estar aqui e de conhecer a Rádio Sanca e de estar participando aqui, nem que seja de um pedacinho do dia de vocês. Para a FEComércio é sempre um orgulho e um prazer. Muito obrigado. Nós que agradecemos e parabenizamos a FEComércio, a parceria conosco com a Rádio Sanca. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem e desenvolvem em relação ao povo que tanto precisa, tanto para o empresário quanto para o trabalhador. Nosso muito obrigado, porque a gente nenhum vive sem o outro. O empresário não vive sem o funcionário não vive sem o empresário. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Espero que esse horizonte azul se concretize aí. Eu também. Tá obrigado. Bom? Muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais uma resenha aqui na Rádio Sanca. E às 5 da tarde, o Happy Hour da Notícia aqui na radiosanca.com.br e também aqui no Facebook, através da rede social e também no YouTube. Rádio Sanca e você, juntos na web. Tchau.